Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus por mais um momento preparado pelo Senhor para as nossas vidas serem edificadas, cuidadas, para que a gente vença os dias maus, para que a gente vença esses momentos difíceis da igreja na terra. Nós, como filhos de Deus, temos uma esperança viva, que Ele vem buscar o seu povo, e nós devemos todos os dias estar preparados. Eu quero ler com vocês hoje Hebreus capítulo 12, do versículo 12 ao 17. Aos Hebreus capítulo 12, do 12 ao 17, diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. O versículo 17: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém? Senhor Deus e maravilhoso Pai, tudo vem de Ti, tudo é para a Tua glória. Que o Teu Espírito fale conosco, que o Teu Espírito nos oriente, Pai, e nos dê, Senhor, entendimento, sabedoria. Cobre-nos com esta graça, que haja um coração pronto para receber aquilo que o Teu Espírito diz à igreja. Fala conosco, direciona a nossa mente, para que a gente entenda tudo segundo o efeito da Tua bondade para conosco, a Tua infinita graça e misericórdia. Obrigado, meu Deus, por cada vida que aqui está, por cada lar aqui representado, por todos que buscam a Tua face, que recebam a sabedoria do alto, e que o Senhor possa direcionar nossas vidas com graça e sabedoria. Amém. Amados, nós temos em nossas mãos a Bíblia, a palavra de Deus. Tudo que Deus quis se revelar da sua pessoa, Ele se revelou através da Bíblia, mostrando a sua face aos profetas, aos patriarcas, falando com eles, direcionando as suas vidas para que eles fossem testemunhas do seu encontro, daquele momento em que eles passaram e receberam o entendimento de quem Deus é. Deus se revelou pessoalmente em sua palavra, mostrando que nós não estamos aqui por acaso, que não existe fruto do acaso. Tudo que você é, e tudo que você vê, e tudo que você tem é Deus. Ele mostra tudo o que Ele fez antes e depois do pecado, para buscar e resgatar o perdido. Mas Ele vai mostrando e trazendo um entendimento muito claro de
tudo que Ele é, de todo o seu poder, da sua bondade e da sua grande misericórdia para com o homem pecador. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus é detalhes. Deus em detalhes, Ele se revela. A cada dia, Deus mostrou tudo o que Ele fez na criação. É tão infinito, é tão poderoso os detalhes da revelação de Deus, que você vai entender que sem Ele você não é, que sem Ele nós não existimos. Paulo escrevendo, ou Lucas escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, ele diz uma palavra que Paulo disse no capítulo 17 de Atos: nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos, nele é tudo. Nele, só nele, nós temos a expressão da vida. Então muitas vezes, queridos, nós, como seres humanos orgulhosos, a gente pensa que pode alguma coisa. A gente que acha que pode caminhar com as nossas próprias pernas, da nossa maneira, do nosso jeito que a gente imagina. Mas é um grande engano. Nós podemos caminhar até um momento, nós podemos caminhar alguns quilômetros, mas esses quilômetros que a gente caminhar será sem visão e sem direção, porque só há direção em Deus, só há visão em Deus. Dá para entender ou não? Só há caminho quando a gente entende quem Deus é. Se nós conhecemos que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor de tudo, nós devemos entender que Ele é o Salvador daqueles que estavam perdidos. Porque se eu não entender que Ele é o Salvador, eu posso entender que Ele é o Criador, posso entender que Ele fez tudo, mas se eu não entender que Ele é o meu Salvador, eu não valorizo o que Ele fez por mim. E acabo pensando que Ele não fez mais que a obrigação de ter feito tudo isso para mim, para me deleitar e viver os meus prazeres, assim como muitos estão vivendo hoje, vivendo os prazeres carnais daquilo que Deus criou, sem dar glórias ao seu nome, sem exaltar a sua santidade, vivendo ao seu bel prazer, deleitando-se na carne, movendo-se por sua própria vontade, sobre os seus desejos, caminhando para o matadouro, aonde não tem retorno, aonde não terá mais condições de vida. Mas quando eu conheço o meu Salvador, eu sei o preço que Ele pagou por mim, eu sei o preço que eu custei para Ele fazer o que Ele fez. Eu sei que a cruz poderia ser minha, mas mesmo assim eu continuaria perdido, porque eu era pecador e digno de morte. Mas quando eu entendo que Ele morreu por mim, sendo eu ainda pecador, e que Ele deu a sua vida inocente no Calvário, eu entendo a revelação do amor de Deus pelo meu caminho errado, que me trouxe vida através daquilo que o Espírito Santo fez, mostrando-me, me convencendo-me que eu não valia nada, mas que mesmo assim Ele pagou o preço para me ter de volta, para me levar de volta para casa, porque lá no jardim nós tínhamos comunhão com Ele,
Todos os dias Ele estava conosco. Mas Deus desejou mais. Ele não consentiu em nos perder. Ele não aceitou a nossa perda. E Ele mesmo se tornou um de nós. Ele veio ao mundo através do Filho. Nasceu no ventre de Maria. Para que nós tivéssemos o direito de voltar para casa. A palavra de Deus diz em Lucas 19 que Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem era? Eu e você. Perdido mesmo, cego. O mundo havia nos cegado de tal maneira que nós não conseguiríamos o caminho de volta jamais. Mas Jesus chegou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, precisamos valorizar isto. Precisamos valorizar o que recebemos de graça. Então, quando nós lemos o livro de Hebreus, ele vai falar do sacrifício de Jesus. O livro de Hebreus, ele fala profundamente tudo o que Jesus fez por nós no Calvário. Você pode ler. É um livro empolgante. Quando você começa a meditar no livro de Hebreus, desde o capítulo 1, você começa a ser esclarecido. Você começa a receber esclarecimento na tua mente, para não ser enganado por falsos profetas, por mensagens mentirosas. Porque a palavra de Deus diz ali, que tendo Deus falado muitas vezes pelos patriarcas e profetas, desde o capítulo 1 já, mas nesses últimos tempos Ele tem falado pelo Filho. Irmãos, Deus só fala por Jesus. Se alguém chega falando em seu próprio nome, ou dizendo eu sou profeta, não acredite, não acredite. Deus só fala por Jesus. E onde está a palavra de Jesus? Aqui, ó. Deus está falando nesta noite, você quer ouvir? Porque eu estou lendo a Bíblia, estou falando da Bíblia. Jesus é a palavra. Não se engane com falsas visões, com falsas profecias, porque a palavra de Deus é única. E Deus só fala pelo Filho através da Bíblia, através daquilo que o Espírito Santo, através da palavra, nos revela diariamente. Apocalipse fala muitas vezes: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então escuta. Se você escutar a Bíblia, a palavra de Deus, você não vai tropeçar. Eu não vou tropeçar, porque ela vai me guiar pelos caminhos eternos do nosso Criador. Amém? Capítulo 12 do livro de Hebreus, ele nos apresenta muitas coisas maravilhosas, queridos. Aqui no versículo 2 do capítulo 12, ele nos indica como nós devemos viver e compartilhar a nossa caminhada de fé aqui na terra, dizendo: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Onde Jesus está? Assentado à destra de Deus. E nós devemos olhar para Ele, porque Ele suportou a afronta por causa de nós. Quando nós olhamos para Jesus, queridos, não é qualquer vento que nos derruba, não. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos firmeza. Nós sabemos a rocha que os nossos pés está firmado, porque Ele é a rocha da nossa salvação. Então, quando eu olho para Jesus, a minha fé é ativada, a minha fé suporta, a minha fé aguenta os vendavais que a vida tem. Quem nunca passou por vendaval aqui? Quem nunca passou por luta? Quem não está passando agora? Não é verdade, amados? Passamos todos os dias. Tem algumas piores ainda, algumas pesadas, mas quem é que nos mantém de pé?
A fé em Jesus. Se nós continuarmos olhando para Ele, você pode ter certeza que a nossa fé será consumada nele. Amém? O versículo 3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Nós não temos razão para sermos desanimados, embora ficamos desanimados, porque aquele que venceu, ele venceu o desânimo, ele venceu toda a tentação, toda a perturbação, tudo aquilo que afronta as nossas vidas, para nos pôr de pé na sua presença. Então, se ele venceu as nossas fraquezas, tudo aquilo que nos faz mal, nós temos certeza que estando nele, olhando para ele, nós não vamos desfalecer. A palavra de Deus também diz no versículo 14, melhor dizendo, no versículo 5: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há que o pai não corrija? Queridos, se nós recebemos a paternidade de Deus, nós temos que ter uma certeza que Ele é um pai que zela, que Ele é um pai que cuida, que Ele é um pai compromissado com a nossa educação, com o nosso crescimento. Deus deseja nos moldar à imagem do Filho Cristo, do Filho Jesus. Nós temos que ser parecido com Ele, nós temos que ter entendimento de que esse é o caminho, de que esta é a visão, e Ele é o nosso modelo, queridos. Quer apanhar menos? Quer? Olhe para o modelo, Jesus Cristo. Procure a cada dia se moldar a Ele, porque se você ficar fazendo ao contrário, pode ter certeza que apanha mesmo. Que filho há que o pai não repreenda? Que filho há que o pai não cuida? Se somos filhos e filhas de Deus e estamos sob a sua proteção, entenda, Ele é cuidadoso, Ele é amoroso, mas Ele vai nos colocar na linha, amém, queridos? Vai nos colocar na linha. Então esse é o entendimento que nós precisamos ter, e parar de gemer e suportar a correção. Deus nos trata como filhos, e Ele vai corrigir os nossos passos, para que a gente viva de acordo com a sua palavra, para que a gente não se perca olhando para o mundo, olhando em outras direções que não é a dele. O texto que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 12, do versículo 12 em diante, vai nos mostrar uma coisa muito interessante. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Irmãos, quantas vezes a canseira e o enfado deste mundo tem tirado de nós o tempo que nós precisamos ter com Deus, que nós precisamos orar, que nós precisamos buscar, levantar as mãos em adoração a Ele. Quantas vezes as nossas mãos não se levantam mais? Quanto tempo faz que a nossa mão não adora ao Senhor, pelos feitos, pela grandeza, por tudo que Ele é?
E não estou dizendo de coisas de igreja, queridos. Não estou falando de coisas de quando a gente entra aqui, não. Isso é simples. Aqui é fácil. Levantar as mãos, adorar a Deus no seu trabalho, na sua casa, na rua, no ônibus, no local que você estiver. Levantar as mãos, agradecendo, adorando. E o versículo 13 diz: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie. Irmãos, olha que tempo difícil nós estamos vivendo, queridos. E estamos perdendo a direção do que é certo, do que é correto. Nós não estamos sendo zelosos pelo nosso caminhar. Por onde os nossos pés estão trilhando? Presta atenção no que o Espírito vai falar com você, e comigo já falou. Prestando atenção onde o teu passo está indo. Vereda direita. Sabe por quê? Tem alguém olhando para o teu passo. Alguém mancando olhando o teu passo. Ele vai parar de mancar se o teu passo for direito. Tem alguém olhando para os nossos passos, queridos. Olha o que ele fez. Não é crente? Não é de Deus? Ele não vai na igreja? Olha o que ele falou. Tem alguém olhando para os teus passos. Está mancando, sabe? Vem mancando atrás de você. Aí de repente ele olha para o teu passo e vê que teu passo não está direito. Aí ele se desvia inteiramente. Ah, eu não acredito. Eu estava olhando para ele. Eu estava tendo ele como exemplo. E olha o que ele fez. Irmãos, essa geração está muito difícil. Tem muita gente olhando os passos de alguém que já está errado. Tem alguém caminhando junto com alguém que talvez está fora do nível. Presta atenção no teu passo. Fazei veredas direitas para os vossos passos, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Você já imaginou alguém ser sarado por acompanhar os teus passos? Já imaginou isso? Alguém que está te seguindo e você nem percebeu, e ele pode ser sarado olhando para você. Veja bem a responsabilidade, queridos, do Evangelho. Coloca sobre nós, coloca sobre mim e sobre você, esta responsabilidade, que os nossos passos precisam estar direito, para que aquele que manqueja endireite também. Você crê nisso? Talvez sem palavras, queridos, tem alguém te seguindo, sem você dizer nada. Tem alguém te olhando, sem nenhuma palavra sequer, mas ele está prestando atenção na tua vida, está prestando atenção no que você faz, como você trata, como você realiza as coisas. Sabe, nesse texto, no capítulo 12, o autor fala sobre o irmão do Jacó, o Esaú, que ele vendeu a bênção dele por uma refeição. Imagina um negócio desse. Por um prato de comida, por um prato de lentilha, diz a palavra.
E você acha que hoje a gente não vende muito mais barato? Você acha que a gente não vende o nosso lugar em Deus muito mais barato? Você faz isso para mim? Dá para você fazer aquilo? E a gente muitas vezes vê que é errado aquilo, mas vai lá e faz. Muitas vezes, queridos, nós valorizamos mais coisas do que Deus. Valorizamos mais, coisas inúteis, passageiras, do que o verdadeiro amor a Deus. Porque veja bem o que Esaú fez. Ele vendeu a sua bênção por um prato de comida. Então, amados, é coisa para se pensar. Se o nosso caminho está sendo direito na presença de Deus, se o nosso caminhar está sendo honesto, se as pessoas que confiam em nós, elas podem confiar mesmo? Elas podem realmente crer que o nosso caminhar está sendo em direção a Cristo? Que nós estamos com os dois pés no caminho, não apenas um? Que os nossos dois pés estão em direção ao Pai? E que se alguém está nos seguindo, está no caminho certo? Mesmo que ele não entendeu, mas ele está seguindo, manquejando, tadinho. Mas ele quer chegar, ele está com vontade. Que a gente não seja o empecilho dele chegar a Deus. Que a gente não seja aquele que vai colocar obstáculo na caminhada dele, mas que sejamos a luz do caminho dele. Porque Jesus falou para a gente ser luz e sal. Nós precisamos ser, mesmo que a luz dele está bem apagadinha, deixa ele te seguir, deixa ele andar por você, atrás de você, junto contigo, manquejando, mas ele vai chegar. Você crê? Amém? Glórias a Deus. O versículo 14: segue a paz. Segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, que difícil isso. Que difícil isso em nossos dias também. Sempre foi. Ter paz com quem te persegue, ter paz com quem te injuria, com quem te calunia, ter paz com quem fala mal de ti, ter paz, irmãos, porque a paz é algo que te pertence e não pode ser tirada por outra pessoa, não pode ser tirada pelo inimigo da nossa alma. A paz é Cristo. Segue a paz. Muitas vezes nós temos que correr para encontrá-la porque a gente perdeu ela de vista, por causa de alguma coisa que aconteceu, por causa de algum fato novo. A gente perde a paz no lar, a gente perde a paz no trabalho, a gente perde a paz muitas vezes com parentes e amigos. Mas precisamos ter entendimento de que sem ela não dá para seguir. Percebeu que você ficou sem paz, você percebe que você ficou sem Deus. Porque a paz é Ele, a paz é Jesus, a paz real é Cristo. Se você está sem paz, corra, mas corra muito, busque muito, levante a tua cabeça e diz: Senhor, eu te quero, por favor não vá, por favor fique comigo, por favor enche o meu coração, eu quero a tua paz. Segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É impossível. Se não formos santificado pela palavra, santificado pela oração, nós não veremos o Senhor. Somos santos ou não? A palavra tem nos santificado ou não?
Temos caminhado nessa santificação? Presta atenção. Quanto tempo você lê a Bíblia numa semana? Quantas vezes? Quantas vezes você fica exposto à radiação dos céus? Quanto tempo? Quanto tempo nós estamos à exposição da glória de Deus? Quanto tempo ficamos prostrados aos seus pés durante uma semana? Irmãos, não pode ficar um dia sequer, queridos. Não pode ficar um dia sequer sem orar, sem ler a Bíblia, sem se derramar aos pés de Cristo. Um dia, não pode. Você começa a perder a paz, começa a ficar irritado, começa a perder a paciência com as pessoas, na tua casa mesmo, na sua própria casa. A esposa vem perguntar alguma coisa, você está irritado. O filho vem querendo fazer algo, você está irritado. Não acontece isso? Por que será que está irritado? Perdeu a paz. Busque a paz e segue-a. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. (15) Não se prive, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Note bem, queridos, ter cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Irmãos, isso fala do nosso relacionamento com as pessoas. Será que todos que convivem conosco participam da graça? Estão privados da graça por quê? Por que a graça não alcança eles através de nós? Por que a graça não é derramada neles através de nós? Será que aquelas pessoas que geraram em nós alguma raiz de amargura em nosso caminhar, e a gente endureceu o coração, e nós fomos contaminados, e outros também estão sendo contaminados pela nossa raiz, e aquelas pessoas, a contar da gente que se encheu o coração de raiz de amargura, a gente começa a se privar da graça, porque nós estamos contaminados, e um contaminado contamina outros. A esposa contaminada contamina o marido, os filhos, e os amigos, muitas vezes. Mas se a graça do Senhor tem livre acesso aos corações, muitos por ela se saram, se salvam, se curam, recebem de Deus o caminho novo para seguir abençoados. Então a palavra de Deus vem nos trazer essa clareza, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando, não deixe brotar, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Está na hora de ser o povo do relacionamento, queridos, da gente se relacionar, distribuindo a graça, distribuindo o amor de Deus. Quantos que trabalham conosco que não conhecem a graça? Quantos que vivem ao nosso lado e não conhecem a graça de Deus? Irmãos, eu me preocupo sim. Estou preocupado. Vidas que você conhece,
E nunca você despejou a graça sobre ele. Nunca nós despejamos a graça de Jesus sobre essas pessoas, derramando a graça de Deus. Porque se não tem nada que perturba, por que não derramar? Quem é que merece? Nós não merecíamos e Jesus fez isso conosco. Então está na hora, o tempo da gente entender, de ser limpo, de coração limpo, para a graça se manifestar em vidas que passam por nós. Que o nosso caminhar esteja reto, para que outros possam imitar a gente. E que a graça de Deus se derrama através do nosso falar, do nosso cuidar, do nosso levantar as mãos, do nosso agir, do nosso abençoar. Que a graça de Deus se derrame em momentos que nós estamos em comunhão, em família, sabe, queridos, em um almoço, em um aniversário, em nossa lida diária, em nosso trabalho, aonde a gente estiver, que a graça de Deus se derrame. Que nenhuma raiz de amargura venha cessar isso de nós. É tempo de perdoar, é tempo de buscar perdão, é tempo de deixar o coração pronto para amar a Deus e ao próximo. Amém, queridos? Vamos derramar enquanto é dia, queridos. O tempo está se findando. Não deixe. Eu fico pensando muitas vezes, da eternidade, eu chegar na eternidade e dizer, por que eu não fiz mais? Por que eu não distribuí mais? Nossa, ele trabalhou comigo. Eu falei tanto com aquela vizinha, com aquele vizinho, e não derramei nada sobre a vida dele. E eu não estou vendo ele aqui. Ele poderia estar aqui. Para se pensar, queridos. Pense. Você não está nesse trabalho porque você gosta de fazer isso. Você está lá porque Deus tem um propósito. Eu penso assim. Você está lá porque Deus tem um propósito naquilo que você está fazendo, naquilo que você faz ali. E Deus usa a tua vida para abençoar outras vidas, para mostrar quem você carrega em teu coração, quem é o teu Deus, que Ele é tudo isso que a gente falou. Ele é o Salvador, Ele é o caminho, Ele é a graça completa de Deus para a vida de todo aquele que crê. Mas para crer precisa alguém derramar. Que nós possamos ser esta água da vida para multidões que passam por nós. Precisam saber quem você é, sem palavras talvez, mas por causa das tuas atitudes, por causa do teu jeito de tratar, eles verem o teu bom porte em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que esta palavra fique no teu coração e que você comece a partir de hoje a viver inteiramente para servir Jesus, para transformar vidas que passam por você. E o coração das pessoas olham para você e tem você como um exemplo. Vamos ser exemplo, queridos? Se coloca de pé e levante a tua mão ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ser luz para muitos. Eu quero ser luz para muitos cegos que não conseguem ver o Senhor, para muitos que precisam conhecer Jesus. Eu quero ser luz no meio dessas trevas, Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai, que esta luz possa brilhar nas trevas, e a tua igreja ganhar muitas almas para Jesus, para o reino de Deus, através do seu exemplo, através do seu bom porte. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, derrama sobre o teu povo esse entendimento, esta sabedoria, Senhor, que gera paz,
que gera santificação, através da palavra, da oração. Que o Senhor santifique o teu povo, que não tenha ninguém amargurado aqui, Senhor, porque se houver, que seja curado, que se houver, que seja limpo, que se houver, Senhor, que seja restaurado pelo teu poder. Pai, que nesta noite haja cura, haja restauração na vida dos teus filhos, que nós possamos caminhar como servos, filhos de Deus, que tenha o exemplo para ser seguido, o exemplo de fé, de coragem, de ousadia, de bom ânimo. Senhor, sempre dando bom ânimo para as pessoas, sempre animando aquele que está caído, para que ele se levante e não tropece, para que ele caminhe olhando para nós, filhos e filhas de Deus, caminhando nesta segurança e nesta paz. Adentramos os portais celestiais, onde Cristo está assentado. Aleluias, à direita do Pai Todo-Poderoso. Vem, Senhor, construa em nós o teu altar, Senhor. Sejamos adoradores o tempo todo, Senhor. Aonde nós estivermos, que a nossa mão se levante para abençoar, para curar, para restaurar vidas. Que a nossa mão se levante, Senhor. Aleluias, mesmo com pouca força, ela se levante. Aleluias, para abençoar outros que precisam de nós, que precisam daquilo que nós carregamos. Por isso, Pai, nós entregamos em tuas mãos. O teu querer seja feito aqui neste lugar. Queremos derramar aos teus pés tudo que somos, tudo que temos, seja para o teu louvor, em nome de Jesus.